Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de outubro de 2014, sexta-feira. O número do verbete é 3185. Ele tem 5 páginas, 50 logias e 12 máximos. O título do verbete é Cosmoeducação e a especialidade Cosmocogniciologia. Quem redigiu o verbete é a professora Luziânia Medeiros. Quantos verbetes já escreveu? Esse é o segundo. Esse é o segundo verbete. A professora Luziânia Medeiros, ela é graduada em Psicologia, é mestre em Ensino de Ciências Naturais, Matemática, Astronomia, é brasileira, natural de Natal, Rio Grande do Norte, é voluntária da Conscienciologia desde outubro de 2004, é docente de Conscienciologia desde janeiro de 2008, é consciencioterapeuta desde março de 2013 e tenepsista desde outubro de 2011. Então vamos à definição. A cosmoeducação é o ato ou processo de ensino-aprendizagem por meio de técnicas cosmovisiológicas, visando a ampliação da mundividência pessoal e a expansão da holocognição da consciência, homem ou mulher, possibilitando o desenvolvimento teático da integração consciência-cosmos. Agora aqui na pensenologia. O holopensene pessoal da cosmovisiologia, os cognopensenes, os conviviopensenes, os ortopensenes, os cosmopensenes, a holomaturidade pensênica, as autopensenizações magnas, o holopensene dos serenões. Agora a fatologia, a cosmoeducação, o ato de ensinar a pensar grande, a ampliação da automundividência, a autoconscientização cosmológica, a importância da educação na construção do planeta escola, o enciclopedismo favorecendo a memória extracerebral, o colecionismo sadio ampliando a erudição, o valor do acervo para o cultivo da holocognição, a raiz cognitiva, o interesse de estudar tudo em detrimento da hiperespecialização, a fragmentação do saber, o empobrecimento das análises, a carência dialógica entre as diversas áreas do conhecimento, a ruptura das fronteiras disciplinares, a criação de neoconstructos, o pensamento divergente possibilitando a busca do maior número de soluções para determinado problema, o projeto do Megacentro Cultural Holoteca na Cognópolis, Foz do Iguaçu, visando a universalização do conhecimento multimilenar, multidimensional e cosmovisiológico, o ato mental somático de elaborar concepções sobre tudo ao derredor, a prova da imagística despertando a curiosidade em conhecer os detalhes do entorno, as observações astronômicas favorecendo a ampliação da consciência espacial, o preenchimento do conscienciograma promovendo a autovisão panorâmica 360 graus da realidade intraconsciencial. E aqui no final, o ato serenológico de engolir o cosmos. Nós lemos só algumas linhas, tem 20 linhas aqui a fatologia. Agora, a parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, mantendo elevado o nível de consciência, as parassincronicidades, os parassinais, o toque do evoluciólogo, os pormenores parapsíquicos, a parapercussiência, o acesso à holomemória, as lições avançadas auridas na parapsicoteca, os cons magnos intermissivos, a paravisitação às comunexes evoluídas, o intercâmbio multidimensional vivenciado nas dinâmicas parapsíquicas semanais, nos campi conscienciológicos, as paraexcursões interplanetárias, a expansão da consciência, a escrita desvelando a identidade holobiográfica, a atuação coerente ao fluxo do cosmos, o estado da cosmoconsciência expressando a condição mais avançada
da homeostase holossomática para a consciência intrafísica. Também nós lemos só algumas linhas aqui da parafatologia. Agora, a argumentologia tem uma taxologia com 8 exemplos de ambientes intrafísicos encontrados na Cognópolis Foz do Iguaçu, promotores do aumento da cosmovisão. E depois, no item praxis, tem uma listagem de 15 atividades amplificadoras da mundividência pessoal. É muito interessante para nós discutirmos aqui esses 15 itens aqui. Depois, na remissiologia, nós destacamos autoabrangência, autoconscientização cosmológica, autopensenização cosmovisiológica, cosmossíntese e macroconsciencialidade. A frase enfática: a cosmoeducação objetiva a superação do restringimento causado pela monovisão intrafísica superficial, propiciando condições para a vivência da cosmovisão intergaláctica mega-fraterna. A questionologia: você, leitor ou leitora, tem se empenhado em ampliar a automundividência a fim de superar a monovisão simplista? Quais os resultados práticos obtidos? A bibliografia específica tem 6 referências. Agora aqui a mega-análise com 20 itens. A mega-análise é feita pela equipe da Enciclosapiens, composta pela Marilene Raganin, a Pilar Alegre e a Socorro Frazão. Então vamos aos 20 itens. Ensino, erudição, holoteca, holociclo, integração, tertuliarium, parapsicoteca, holomemória, aprendizagem, mundividência, enciclopedismo, interconectividade, cosmocogniciologia, cosmogramologia, enciclopediologia, cosmoeticologia, cosmovisiologia, holopedagogia, lexicologia e tudologia. Antes nós partimos aqui para as questões dos teletertulianos, a gente sempre pergunta para a verbetógrafa, né, para ela explicar aí como é que foi a sua pesquisa, por que que você fez essa pesquisa, o que que te motivou a escrever sobre esse tema. Então, esse tema, ele foi o tema da minha dissertação de mestrado. Há 10 anos atrás, eu comecei a tentar juntar, né, minha formação inicial é psicologia, e eu atuei na psicologia transpessoal, que aí eu ainda não conhecia a conscienciologia, assim, já tinha passado por palestra, mas ainda não tinha começado a pesquisar a conscienciologia em si. Então, esse gosto pelo processo da transcendência, então eu já entrei em contato com o processo da consciência cósmica, né, teoricamente, né, me interessei pelo assunto, e tinha também outros interesses, como a astronomia. Então, nessa minha busca de unir psicologia, astronomia e aplicar isso em educação, porque eu vi desde cedo que a astronomia era uma porta assim, cultural, digamos assim, né, de conhecimento, para ampliar a visão de mundo. Porque você sai do seu umbigo, né, você olha para cima, você começa a ver que o mundo é maior do que aquele que você conceituou para você mesmo, o seu mundinho, né, que a gente chama. Então, daí eu comecei, e aí veio a condição da cosmoeducação, seria uma proposta transdisciplinar no ensino de astronomia. Depois de conhecer a conscienciologia, né, que eu comecei, inclusive, a voluntariar em 2004, está fazendo 10 anos. E aí, quando eu comecei a me deparar com os conceitos, eu comecei a ampliar aquela abordagem que estava ainda restrita. É tanto que eu coloco aqui na exemplologia do verbete, né, que a cosmoeducação básica é o estudo teático da astronomia. Essa ampliação através do estudo teático, que é teórico-prático, da astronomia. E a cosmoeducação avançada, que aí seria um processo aurido pelo fenômeno da cosmoconsciência. Que aí dentro da conscienciologia eu tive mais condições de ampliar esse conceito. Porque até na psicologia transpessoal ainda havia até um certo misticismo dentro da própria abordagem desse fenômeno da consciência cósmica. Então, eu vim de lá para cá estudando,
me deparei com algum grupo aqui no próprio CAEC que fazia um trabalho de imersão no cosmos, que, inclusive, amanhã à noite, né, vai estar realizando, dentro do curso aí, Holotecnologia e Cosmovisiologia. E aí eu comecei a interagir com essas pessoas, né, e ver, e meu trabalho correndo, né, na faculdade, mas eu já via uma nova possibilidade de abordar o tema. E daí eu comecei a repensar. Quando veio a condição dos verbetes, aí eu pensei, bom, acho que agora está na hora de eu repaginar esse tema com os conceitos da conscienciologia. E demorei um pouco assim para poder fazer essa transposição. Tanto que eu comecei, acho que esse verbete, eu apresentei o tema, já tem 1 ano e meio, pelo menos. Então, demorou, né, mas tem a ver aí também com o seu primeiro verbete, né? O seu isso. Primeiro também foi sobre isso. Né? Que foi interessante, que no meu primeiro verbete, que é a autoconscientização cosmológica, que está no índice, né, na reniciologia, eu achei que eu estava encerrando um ciclo, né, daquele tema, até porque eu estava me dedicando a outra especialidade. E aí um colega, né, que hoje não está aqui, que é o Pedro Fernandes, ele me falou, a gente, numa conversa ali, ele me falou, bom, você ainda vai colher frutos seriexológicos com esse tema. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu disse, puxa vida, eu que estava encerrando um ciclo das minhas pesquisas em relação a isso, né, processo do cosmos, relacionado à consciência, aí eu resolvi bancar, né, e continuar essas pesquisas, e eu estou vendo assim, até o processo da especialidade, a cosmocogniciologia, né? Como é sério esse processo de você conhecer, aumentar, né, a sua autocognição, a sua cognição, sobretudo, ao seu entorno. Então, vamos agora às perguntas. As primeiras são sempre do Teletertuliano de Curitiba. Então, a verbetógrafa, professora Luziânia, em Fatologia, página 1, primeira linha. Por que o ato de ensinar a pensar grande é tão raro se a consciência já pensava sem amarras no seu período intermissivo? Essa é a primeira parte. Segunda parte. Bom, vamos primeiro por partes, responder, né? Essa. Então, é boa a sua pergunta, né? A primeira coisa é que quando a gente chega aqui, né, quando a gente ressoma, então tem um processo do restringimento. Então, isso já é um grande desafio para a consciência, né, para ela poder começar a recuperar os cons do intermissivo, por exemplo, falando do intermissivista, essa pessoa que fez o curso intermissivo. Então, daí ela começa esse é um dos objetivos da conscienciologia, que a gente consiga recuperar esses cons magnos do nosso intermissivo. Então, daí você vê, a educação, aí a gente vai passar por uma série de condicionamentos, né? A começar pelo condicionamento familiar, que aí você não sabe exatamente, né, como é que vai ser ali aquela família. Então, aí tem o processo mesológico, da cultura, do meio que você vive, né, que aquilo vai ou não contribuir para você recuperar os seus cons mais rápidos. Então, a gente vê que no processo da educação, como é sério, por exemplo, hoje, né, já se tem, desde o início, a estimulação precoce, por exemplo, né, que as pessoas começam, né, algumas mães já fazem isso, mas isso ainda tem vários preconceitos, né, mas a ideia de você começar a recuperar cons na época que você está mais restringido, né, digamos assim, como consciência, que é naquela época que você está bebê ali, no entanto, o seu cérebro está com uma plasticidade enorme. Então, a educação, esse é o desafio da educação e de todos nós, né, de caminhar para esse processo da recuperação de cons. Mas tem os restringimentos cerebrais, né, o restringimento da própria genética. Isso, a genética. Fatores, né, que a gente não consegue recuperar. E a própria paragenética, né? A própria paragenética. Porque assim, a gente fez intermissivo, mas você tem todo um processo, tem toda uma holobiografia, já, às vezes, alguns estigmas, né, alguns processos mais que você vai precisar se esforçar mais, né, para poder ampliar isso e pensar grande. Por isso que eu penso assim, que urge
nós investirmos na cosmovisão, né, na aquisição de ampliar a visão de mundo. Agora, a segunda parte da mesma pergunta, por que o ensino atual teima em manter o pensar dos alunos em subnível? Bom, primeiro aí a gente vai pensar, né, quem é que está fazendo essa educação? Quem são esses educadores? Quem são os gestores? Quem está fazendo as políticas educacionais? Então, começa de quem está fazendo, a própria pessoa que está lá fazendo a política. Então, ela própria, né, precisa haver um movimento aí conjunto para as pessoas poderem, né, em alguns países no planeta, isso existe. Por exemplo, na Finlândia, a educação ela tem um valor, né, bem mais, vamos dizer, real. Isso, né, o processo da investigação, de ensinar as pessoas a perguntar, a pensar, a se questionarem. Então, isso daí é um desafio para todos nós, principalmente para a gente que está aqui no Brasil. Então, é um trabalho que realmente a gente precisa começar, assim, até subversivamente, né? Cada um que realmente precisa, dentro do seu processo de auto-reeducação, também do seu processo de autodidatismo, né? De ir aumentando isso daí, porque realmente a tendência é essa que você falou, né? Que ele está falando aí na pergunta, que é a tendência de manter em subnível, né? Manter os alunos em subnível, quer dizer, inclusive tem uma pesquisa interessante aí, que a gente pode comentar mais tarde, aí surgir a pergunta do pensamento divergente. Mas que a tendência é essa. Então, é um desafio constante, né? Da gente estar, enquanto educadores, porque, assim, independente da pessoa estar na sala de aula ou não, mas pegando essa visão mais ampla de educador, né, como autoeducador, então fazer esse movimento aí de ampliar a cognição. Então vamos lá, agora em Fatologia, página 1, quarta linha. O que é a raiz cognitiva? Ela varia de consim para consim? Tá. Então, a raiz cognitiva, ela tem muita relação com o processo da holobiografia. Aí precisa realmente observar a holobiografia da pessoa. Por exemplo, pegar o exemplo do professor Valdo, né? Porque a pessoa pode ter uma raiz cognitiva, como ela pode ter uma raiz bélica, como ela pode ter, quer dizer, isso vai ser, a raiz é aquele processo assim mais antigo, aquela tendência mais antiga que a pessoa traz com ela, né, de manifestação das coisas que ela já realizou. Quer dizer, qual é o legado dessa pessoa? Vamos dizer, a predominância das suas experiências, né, a soma dessas vivências pessoais, dos esforços pessoais. Então, por exemplo, se você for ver lá no livro Zéfiro, né, que conta um pouco aí das vidas anteriores do professor Valdo, que é a nossa cobaia mor, então você vai ver lá que desde a antiguidade, na África, num local deserto, onde tinham tendas, ele começou a fazer, vamos dizer assim, o protótipo do que hoje é a holoteca. Então, ali ele começou a construir, inclusive, casas, quer dizer, num local onde predominava o nomadismo, as tendas. Ele começou a construir construções para fixar, criou um espaço mais amplo, assim, ao estilo de uma ágora, por exemplo, e ali começou a, digamos, colecionar alguns itens, alguns objetos que pudessem dar significado ao conhecimento ali daquela comunidade. Então, isso seria uma raiz cognitiva, quer dizer, desde o início, e hoje o que é que ele faz? Né? Então, isso eu estou pegando um exemplo lá atrás, mas em várias vidas, em várias existências, houve essa tendência, né, da cognição predominar sobre todo o resto. Né? E é tanto que, desde menino, ele pensou, bom, trabalhar com a cabeça. Né? Então, vivia numa família de artistas, mas pensava em trabalhar com a cabeça.
Então, isso é o que a gente chama de raiz cognitiva, quando isso está tão arraigado na pessoa, essa tendência, que aí se manifesta. E aí, claro, cada um vai ter uma raiz diferente, né? E pode ser uma raiz cognitiva. Aí, acho que uma dica, assim, para até pesquisar, né? Quais são os seus interesses? Olhar, por exemplo, na sua infância, né? O que predominava ali, as atividades, o que você gostava de fazer. E aí a pessoa vai mapeando, né? Fazendo um inventário da vida dela, ela vai tendo pistas. Qual que é a minha raiz, né? O que predomina na minha atuação? Aí ela vai olhar a profissão dela, as amizades raras, enfim, uma série de coisas, né? Que ela pode ter sinais que vão indicar a raiz dela, né? No caso aqui, eu dei ênfase à raiz cognitiva, até pelo próprio verbete, né? Que é essa especialidade da cosmocogniciologia, que é a cognição. Então, eu quis enfatizar a raiz cognitiva. Luziane, aqui. Parabéns pela escolha do tema, acho que é extremamente necessário aí, as nossas pesquisas. Obrigada. Eu queria te perguntar, por favor, na página 2, em tecnologia, você trouxe aqui a técnica da cosmossíntese, que é uma técnica que eu gosto muito, e eu queria que você fizesse essa correlação entre a cosmoeducação e a cosmossíntese. A cosmossíntese é até uma especialidade da conscienciologia, e ela é essa mega síntese, né, do momento da pesquisa, né? Como você vai exaurir um tema, e aí você vai chegar naquela mega síntese. Eu gosto de fazer a correlação com a própria cosmoconsciência, que ali em questão de segundos, por exemplo, né, você tem uma mega visão de como que o universo funciona, né, as leis universais, uma mega síntese sobre o cosmos. Então, isso, para mim, é a maior cosmoanálise, digamos, e no meu entendimento. Eu não sei se eu entendi bem o que você quis dizer, mas eu achei muito interessante o fato de você olhar para a consciência, não sei se é isso que você quis dizer, que ela reflete a cosmossíntese do que ela pensa e da própria relação dela com o universo. Não sei se foi isso que você quis dizer, não. Peraí, eu estava pensando o seguinte, no momento que você estava falando da cosmossíntese, eu fiquei pensando nas pessoas, nas consciências. É como se o ser humano ele reverberasse nele toda a síntese do que ele já foi até então e a relação dele com o universo, a forma como ele se relaciona. De uma certa forma, entender a psicosfera humana seria ter uma noção de cosmossíntese da pessoa, né? Tem lógica isso que você está falando, sim, apesar que eu estava me referindo mais assim à técnica, né? Como é que você usa essa cosmossíntese, que é como se dá o tratamento do próprio cosmograma, né? Então, você tem o cosmograma, que você vai fazer a leitura, a classificação, né? E a cosmossíntese, você vai dar aquela síntese daquilo que você entendeu, né? Naquele momento específico da pesquisa. E eu teria mais uma outra, logo ali embaixo, que você falou na voluntariologia, o último ali, voluntariado interdimensional na TENEPS. É que eu priorizei aqui nesse voluntariologia colocar o voluntariado que é mais suprainstitucional, até para ampliar, porque às vezes a gente fica no processo do voluntariado ali, às vezes defendendo uma única IC, defendendo uma única ideia e perde a visão do todo. Então, aqui, por exemplo, mas com isso eu também não estou desvalorizando o especialismo e os voluntariados nas ICs, até porque a gente precisa priorizar, não dá para ficar em tudo, né? Então, aqui no voluntariado interdimensional na TENEPS, é um voluntariado que a gente faz diariamente, quem é tenepsista, e é onde a gente se aproxima mais desse processo interdimensional. Então, você está lidando com com essas interdimensões no momento ali que você está na TENEPS. E é um voluntariado. Você se voluntariou pelo menos 50 minutos, todos os dias, para estar fazendo aquela tarefa
assistencial em conjunto com o amparador. Seria o passo intermediário para a pessoa adquirir a cosmoeducação, né? Isso. Bom, obrigada. Professor Minha, eu queria só marcar aqui a presença aqui de duas colegas, né, que é a professora Dinorá e a professora Lorena, que são do Núcleo Regional de Educação. Acho que estão vindo aqui pela primeira vez, né? Sejam bem-vindas. Vamos bater palma para elas. Qualquer questão que vocês quiserem colocar, podem se manifestar à vontade. Isso, porque tem uns neologismos, umas palavras novas que a gente costuma usar, e o que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Então, vamos continuar aqui com as perguntas de fora. Em Fatologia, página 1, sexta linha. Por que ocorre esta carência dialógica entre as diversas áreas do conhecimento? Bom, isso é um sintoma, né, inclusive nas universidades. Agora, o porquê que isso acontece? Eu penso que é medo mesmo, às vezes até de você, aquela ideia, né, porque cada departamento, isso eu vivenciei, porque eu era psicóloga, eu era formada em psicologia e queria fazer um mestrado em física. Então, eu cheguei lá e falei, psicólogo aqui não entra. Então, eles não dão essa possibilidade do diálogo. E aí, claro, aí é como eu falei, né? Às vezes você encontrar as pessoas certas, porque aí eu encontrei esse meu orientador que ele se disponibilizou a dialogar. Então, às vezes, entre as pessoas, né, você vai pegando pelas afinidades, e aí a gente consegue furar a bolha, digamos assim, dessa carência que se tem de diálogo. E cada um fica defendendo, digamos assim, a sua ideia, a sua abordagem sobre a realidade. Então, a física ela tem uma forma de ver, né? As ciências naturais como um todo, tem a forma de ver e de interpretar o mundo. As ciências sociais, as ciências humanas, as artes. Então, cada um tem o seu modo, a sua linguagem. E essa linguagem, ao invés de dar espaço para o diálogo, essa linguagem ela fecha. Então, isso, de fato, é a tendência, né, que se vê. Claro, tem alguns movimentos, né, que foram começando aí na década de 60, o processo da interdisciplinaridade, alguns trabalhos aí por projetos que aí vão unindo, né, as pessoas estão abrindo, mas isso ainda é um movimento incipiente, não é uma coisa que é geral, em todas as universidades, a gente tem essa abertura de estar dialogando, né, sobre ideias. E eu digo mais, não é nem a gente trazer ideias do processo multidimensional, não é isso. É trazer as próprias, fazer um diálogo, por exemplo, quando eu fui fazer essa ponte entre a psicologia e a astronomia e aplicar isso na educação, isso não dava para ser, né? Não tinha espaço. Então, na medida que a gente foi agrupando, né, aglutinando com pessoas que pensavam, também tinham esse mesmo tipo de pensamento, a gente foi abrindo um espaço. Agora, você vê, eles, na época, lá, trazendo o meu exemplo, lá na UFRN, né, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu entrei nesse mestrado, né, de ensino de ciências, a gente teve que fazer uma reunião de colegiado para ver se eu podia fazer a prova de seleção. Então não era nem assim, faz a prova de seleção e, né, vamos ver o que dá. Não, é se a pessoa podia entrar, porque, a princípio, era só o pessoal das ciências naturais. E aí, eu fui, fiz a prova, passei, e, como eu tinha um orientador que estava interessado em ampliar, né, esses temas da astronomia, para uma abordagem mais humanista, e até trazer isso, né, utilizar isso como uma possibilidade dos professores ampliarem a visão de mundo e até trazer conteúdos da própria astronomia para o ensino fundamental, porque, ao contrário aqui do Paraná, que tem no currículo, né, a astronomia está no currículo aqui do ensino fundamental, que isso é um avanço muito bom.
Lá, por exemplo, no Rio Grande do Norte, em outros estados do Brasil também, no ensino fundamental, você não tem, você tem pouquíssima coisa de astronomia, você tem nos livros didáticos algumas informações. Geografia, né? Mais na área de geografia. Na área de geografia, e pior, erradas, porque os livros didáticos são feitos com base no céu do hemisfério norte, então vem para cá. Tem uma dissertação de mestrado que é só sobre os erros de astronomia nos livros didáticos, né? Então, é complicado o negócio. Agora, você acha que a transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade aqui no Brasil praticamente não existem? Estão muito esboçantes. Estão esboçantes, mas tem algumas iniciativas, né, eu vejo as pessoas fazendo aí alguns esforços, né, para isso ocorrer. Eu não sei te dizer assim que locais, eu estou um pouco desvinculada do meio acadêmico, então eu não sei dizer o que está... Eu lembro que na época que eu apresentei minha dissertação, havia um grupo na USP, né, até no núcleo lá de astrofísica, no IAG, que estava interessado na transdisciplinaridade. Eles tinham um grupo lá, até ligado ao processo da complexidade, do Edgar Morin, que se aproximava, né, dessas condições. Mas também eu perdi um pouco o contato, assim, não sei como é que está, mas assim, no geral o que eu vejo é que isso ainda está bem tímido, ainda não deslanchou. Paulo, você queria falar? Sim. Bom, Luziana. Na primeira linha da fatologia, você coloca o ato de ensinar a pensar grande. Aí eu queria saber o que você refletiu sobre isso, sobre como poderia se inserir isso na pedagogia. É uma ótima pergunta, né? Eu também, isso é o que a gente vai pensando, assim, né? Como é que a gente ensina alguém? Como é que a gente ensina alguém a pensar grande? Eu acho que a primeira coisa, Paulo, é criar o gosto pelo conhecimento. Eu acho que precisa começar daí. As pessoas, né? A gente começar a ter gosto e a curiosidade, então instigar o processo da curiosidade, porque sem curiosidade você não vai buscar. E a partir da curiosidade, aí você precisa, por exemplo, trazer para a educação, né? Como é que a gente traz isso para a educação? Aí a gente vai precisar criar condições para que esse aluno possa ampliar. Porque pensar grande é você conseguir fazer relações entre várias coisas, entre vários conhecimentos. É o processo da associação de ideias. É você ampliar esse leque, né, de possibilidades. Então, aí dentro das escolas, eu penso que, para ensinar a pensar grande, precisaria ter mais recursos. Por exemplo, eu vejo que o processo do ensino por investigação, você ter uma aula onde você realmente traga mais problemas para os alunos, né, ou instiguem, ouça mais as perguntas, os questionamentos, porque eu acho que uma das coisas para ensinar a pensar grande é a pessoa aprender a refletir, porque a gente não para pensar, né? A educação, o ensino hoje, ele é feito para dar resposta. Tudo decorado, sem pensar. Então, assim, o professor ali, não estou culpando o professor, mas nas condições que se tem hoje, né, ele chega ali com uma matéria, um conteúdo para passar, e nem sequer, assim, acho que tem duas perguntas que podem ampliar essa condição de pensar grande, né? Tem a pergunta primeiro, né, que já é uma coisa que eu acho que muita gente faz, que é de levantar o conhecimento prévio do aluno, né, de você chegar e dizer o que vocês já sabem sobre esse tema. Isso é uma coisa, né, porque a pessoa começa, ela mesma começa a fazer relações com aquilo que ela já conhece, que ela já vivenciou. Então, aí ela começa a criar o quê? Um rapport com o tema. Ela começa a criar uma empatia. Então, aquilo é meio que uma preparação para a pessoa entrar ali naquela aula.
Agora, tem uma outra pergunta, que aí eu não vejo muito essa pergunta sendo feita, que é assim, o que você gostaria de saber sobre esse tema? Quais são os seus interesses em relação a isso? Quais são as questões que você tem? E aí começar a ensinar o aluno a fazer pergunta. A ele se perguntar, porque na hora que ele começa a se perguntar, ele começa a pensar sobre o assunto, aí ele começa a refletir, e aí ele começa a se conectar com as coisas, ele começa a ver, puxa, isso aqui tem relação. Porque se ele está pensando, ele vê uma coisa, isso aqui tem relação com o que eu estava pensando. E aí ele vai construindo esse pensamento, sabe, Paulo? E essas relações, e aí eu penso que é por aí. E aí a contraparte, né, a gente estimular esses questionamentos, essas perguntas, até ter alguma coisa mais de preceptoria dentro das escolas, né, de você observar mais os alunos, o que é que eles precisam. Enfim, eu sei que isso é difícil, não é uma coisa fácil. Ninguém está dizendo que é fácil, mas é algo que é possível. Né? A gente está pensando pequenas coisas que possam... E, por exemplo, uma coisa que eu acho fundamental dentro de uma escola é uma biblioteca. Então, dentro é um acervo, não só uma biblioteca, mas um acervo que seja vivo, que não esteja ali, aquele acervo, vamos dizer, para inglês ver. Né? Assim, que o aluno não manuseie, que o professor não leve aquele acervo para dentro da sala de aula, não estimule, pesquisa. Então, isso aí é outra forma, né? Porque aí ele vai tomando gosto pelo conhecimento e vai ampliando esse conhecimento a partir dessas provocações, né, em sala de aula. E aí eu volto a dizer, aí o professor ele precisa estar fazendo esse movimento também, né, até de autoprovocação, né, e pensar, e se interessar, e ficar curioso pela coisa, porque se não for assim, eu vou fazer com o meu aluno, mas, né, porque alguém me disse que é para fazer assim, aí não vai funcionar. Assim, eu fiz um esforço para vir hoje aqui, que é dia de trabalho, porque esse tema aqui é um assunto que eu estudo particularmente, né? Uhum. E uma coisa que eu fico preocupado, assim, tentando extrapolar para o futuro do desenvolvimento da conscienciologia, é assim, a nossa comunidade hoje tem 800 pessoas, daqui a pouco pode ter 10 mil, 20 mil, e nós vamos ter a necessidade de desenvolver uma pedagogia para o intermissivista, né? Que é um trabalho que a Evolucim está engateando, está no início, em função do todo o nosso processo inicial da conscienciologia. Então, assim, uma das linhas de frente que eu vejo que essa nova pedagogia da conscienciologia para os futuros intermissivistas, aí, a gente vai ter que ter um processo também de parapsiquismo para identificar quem são essas crianças intermissivistas, né? Para evitar estupro evolutivo e tudo mais. Mas eu vejo que é a questão exatamente da educação do pensar grande. E eu acho que já começa uma sugestão, um pensamento meu, já começa a gente separando o que é megalomania, que é o patológico, do pensar grande, né? Que isso já é importante. E o que eu vejo, assim, a linha da educação do pensar grande é colocar a consciência, né? Ajudar a consciência, dar instrumentos, uma cultura de, em cada linha do conhecimento, a pessoa forçar a extrapolar aquela linha do conhecimento. Que é aí que entra as verpons, né? Que o nosso trabalho é de processo de expansão da ciência convencional, né? Da ciência como um todo. Eu gosto muito quando o professor Valdo coloca lá no 700, ele diz que a conscienciologia é tudologia. O povo da ciência convencional fica louco, né? Ou seja, porque a ciência já está contida na conscienciologia, a ciência convencional. E aí eu vejo que essas crianças, futuros intermissivistas, para acelerar a recuperação de cons, magnos, né? Tem que ter realmente nessa pedagogia, uma das frentes, né, é a questão do pensar grande, como fazer, evitando, vendo os limites disso, para não entrar na megalomania, no processo patológico, mas eu vejo que é a linha da extrapolação nas diferentes linhas de conhecimento. Muito bom, Paulo. Uma outra frente que eu vejo da questão do pensar grande, que isso eu estou até desenvolvendo um curso nessa... autodesassédio a partir da cosmovisão. É um nome provisório. Que é muito interessante. As pessoas, todo mundo tem seus problemas, né? A gente está enrolado com o nosso problema. Então, eu já fiz uma experiência de começar a expandir a vida da pessoa e começar a fazer ela pensar grande.
isso dá um nível de desassédio muito interessante, né? Então, a gente começa a ver que os nossos problemas são muito pequenos quando a gente começa a fazer essa expansão, né? E tem tudo a ver aqui com o seu verbete, é cosmoeducação. Parabéns aí. Bacana, não, obrigada. Obrigada por você estar aqui e contribuir aí. E isso que você falou aí, até no último verbete que eu apresentei, que é da autoconscientização cosmológica, a ideia é bem essa, Paulo. Porque você, às vezes, supervaloriza um problema que você tem e, na verdade, você está vendo pequeno. Quando você começa a ver, por exemplo, que você está num planeta, dentro de uma galáxia. Na verdade, existem bilhões de galáxias, né? Então, você começa a ficar pequenininho, claro, sem perder o seu valor, a sua importância, mas aquilo você redimensiona. Há uma tendência, né, de você redimensionar e fazer esse autodesassédio, né, daquilo que você pensa. Precisamos conversar, mas depois... Lu, levar ele lá para o nosso grupo. Lu, olha só, ainda que o ato de ensinar a pensar grande, eu acho que vai um pouquinho antes, não sei, vê se você concorda. Acho que teria que ter o ato de aprender a ensinar a pensar grande, porque as coisas ainda estão muito na teoria, sabe? Sim. Tipo, que fez aqui está lindo, está maravilhoso, mas está precisando tirar do papel. E para tirar do papel, somos nós, somos os educadores, os pais, professores, pedagogos, né? E a gente precisa aprender, né? Não adianta só ensinar. Como que eu vou ensinar se eu não aprendo, se eu ainda estou pensando dentro do quadrado, né? Uma ótima observação. Acho que poderia ser também o ato de aprender a pensar grande, né? E o ato de ensinar. Ou o ato de aprender e ensinar a pensar grande. Porque é um desafio mesmo para nós. Inclusive, como acho que o colega fez uma pergunta, né? Como é que nós, intermissivistas, a gente vem para cá, né? Pensava de uma forma maior e vem para cá e você tem aquele restringimento. Então, a gente precisa aprender mesmo a recuperar esses cons magnos, né? Do intermissivo. Luziane, uma vez no curso de heterocrítica de obra útil, que eu acho que é um dos cursos mais interessantes aqui, que ajuda a pensar grande, junto com esse que vai começar hoje, que é o da holoteca, os dois são muito bons, fizeram uma pergunta para o Lost, alguém fez um comentário, não lembro exatamente, faz um certo tempo. Como a pessoa sabe a quantidade de conhecimento adquirido, se aquilo basta ou não basta, se ela pode trocar de área, né? E a resposta, também não vou lembrar os pormenores, porque faz um bom tempo, mas eu lembro que foi comentado sobre a repetição do conhecimento. Quando a pessoa acessa aquele conhecimento, vai estudando, chega uma hora que as coisas começam a se repetir. Aquilo é o momento onde ela já começa a adquirir um pouco mais de cosmovisão dentro daquela área, né? E aí ela já pode começar a associar com as outras. Então, achei interessante, mas eu queria pontuar também o curso de hoje, vi que você está com... Pois aproveitando, posso fazer a divulgação aqui? Pode. Já que você levantou a bola, né, vamos cortar. Então, hoje a gente está começando o curso de holotecologia e cosmovisiologia, esse curso está na 2ª edição. Ele começa hoje às 18 horas e vai até domingo, né? Na sequência, a gente tem também a 1ª semana de holotecologia. E a ideia desse curso é justamente a gente criar a massa crítica, mental somática, para o megacentro cultural Holoteca, que é um mega empreendimento aí, né, que é a próxima prioridade, depois do hotel. O hotel ficou pronto, agora todos os esforços voltados aí para o megacentro. E como o próprio Paulo está falando, né, a gente precisa de uma pedagogia para lidar com todo esse conhecimento, né, que a gente tem aí. E assim, só para destacar aqui algumas coisas, né, hoje a professora Nara vai fazer a abertura do evento com o tema holotecologia, e a gente tem amanhã à noite o professor Janer Vilaça, né, vai estar às 19 horas falando sobre astronomia, ciência retrocognitiva, porque o céu é engraçado, né, o céu ele não muda muito. Né? Por exemplo, o Sol ele tem 4,5 bilhões de anos, está na metade da vida, ou seja, quando a gente estava aqui há 100 mil anos atrás, né, provavelmente a gente via um céu muito parecido. Então,
o céu que a gente vê, por isso que ele está trazendo esse tema, né, da ciência retrocognitiva, quer dizer, a gente provavelmente já viu esse mesmo céu algumas vezes, né, em algumas vidas. E ele vai fazer também, à noite, o curso Imersão no Cosmos, que é uma atividade ao ar livre, né, vai ter observação astronômica, então vale muito a pena. A gente vai ter no domingo também o campo bioenergético mental somático, né, com os epicões Cristiane Ferraro, Everton Santos, Mabel Teles e Pedro Fernandes. E aí vamos ter outros, né, vocês podem conferir, ainda dá tempo de se inscrever. E o bacana é que esse curso, assim, na verdade, a gente está pagando para as pessoas participarem, porque é R$100 e a pessoa leva um tratado, ou o Homo sapiens reurbanizados, ou o Homo sapiens pacíficos, né, que só o tratado custa pelo menos aí uns R$130. Então, é um curso que realmente só não vai quem não quer. Então, ficam todos convidados. Pode perguntar. Alô? Oi, agora foi. Eu tenho uma dúvida aqui na página 3, na verdade, duas dúvidas. A primeira, na paradoxologia, o paradoxo de a consciência humana engolir o cosmos, que eu vi que fala também na fatologia, o ato serenológico de engolir o cosmos. E que repetiu, eu queria que, se puder ampliar um pouquinho essa parte. Então, é metafórico, né? Engolir, assim, quando a gente engole uma coisa, é porque o negócio está dominado. Então, é um processo mais de aprender. Então, tanto esse paradoxo, né? Porque é um paradoxo, a consciência, ela engoliu o cosmos. Então, isso é uma coisa até que o professor Valdo já fala há um tempo, que a consciência é a coisa mais complexa, né, do cosmos, exatamente por essa razão, né? Essa cosmossíntese que ela faz, que ela engole, ela consegue engolir o próprio cosmos, apreender o próprio cosmos. Numa experiência, por exemplo, de cosmoconsciência, a pessoa tem uma extrapolação, né, às vezes uma consciência que ainda não está nem no estado mais avançado, mas, digamos, ela teve aquela expansão de consciência e, naquele momento, né, de uma experiência de consciência cósmica, ela apreendeu, ela entendeu como é que o cosmos funciona, quais são as leis, o que rege, né, o processo todo. Então, é nesse sentido aí que eu quis chamar a atenção para essa condição, né, da consciência, nesse paradoxo, porque é um paradoxo, né? A gente, a princípio, é tão pequeno, mas consegue engolir o cosmos. Então, essa potencialidade, esse potencial da consciência, né, frente o domínio do cosmos, o domínio das energias. Então, isso é um processo evolutivo. Tranquilo. E só última questão aqui, na binomiologia também fala sobre o binômio microcosmo e macrocosmo. Queria que você pudesse relacionar também ao tema. Isso. Eu acho que a gente pode até aproveitar esse mesmo exemplo, né, que o microcosmo, isso que é tão pequeno, né? Por exemplo, se a gente começa a se autoconhecer, o processo da autocognição, você começa a conhecer você mesmo, você vai conhecendo o cosmos, né? Porque o microcosmo, em alguma medida, ele reflete o macro, né? Então, essa condição aí do micro-macrocosmo, e também um chamado para a gente começar a ver, a usar assim, tanto o processo do microscópio como do telescópio, né? Você usa ali para entender o micro e para entender o macro, né? Para ampliar. Foi nesse sentido. Então vamos continuar aqui. Agora em Parafatologia, página 2, final da terceira linha. Como rememorar as lições avançadas auridas na parapsicoteca? Também estou querendo saber. Como que a gente, acho que do que a gente vem discutindo, esse processo da recuperação de cões, né, dos cões magnos. Então, uma coisa que eu vejo que tem me ajudado a recuperar, né, começar a recuperar alguns fragmentos, né, e mais conexões com esse processo mais avançado, é a escrita. Então, isso realmente, até eu coloco aqui, né, na fatologia, em algum lugar, a escrita desvelando a identidade holobiográfica.
Então, porque aí, através da escrita, você também vai, por exemplo, eu mesmo vou me identificando, né? Algumas coisas, até você vai vendo assim, o seu estilo, você vai vendo as ideias que você tem, assim, que estão mais adormecidas, né? Ou ficam ali meio inconscientes, mas você começa a trazer aquilo à tona e aquilo começa a trazer algumas revelações para você. Então, eu penso que esse é um dos caminhos, né? Agora nós temos aqui umas perguntas de um teletertuliano de São Paulo. Professora Luziânia, em Pensenologia, página 1, última linha. Gostaria que falasse sobre o holopensene dos serenões. Okay. Então, primeiramente, assim, o serenão é a nossa referência de modelo evolutivo, quem estaria no conscienciograma, tendo um desempenho máximo, né? O conscienciograma é o maior teste de personalidade já feito, né? São 2.000 questões, analisando atributos, né, diferentes, então pelo menos 6 atributos e mais o processo dos veículos de manifestação. E o serenão, se você puder olhar lá no conscienciograma, para você entender e se conectar com esse holopensene, se você vir a última questão de todas as páginas, né, as folhas de avaliação, a 20ª questão, cada folha tem 20 questões, a 20ª questão, o serenão tirou nota 100. Então, ele já seria um exemplo, né, daquele atributo. Então, o próprio nome serenão é uma característica, né, o processo da serenidade. Então, é uma tranquilidade íntima, né, já sem a anticonflitividade. A gente pode ver aí no próprio memorando, né, o processo da autotransafetividade. Isso aí já está dominado, né, no processo do serenão. Então, é um auxílio amplo à humanidade, à para-humanidade. Digamos, seja um processo mais assim, a nível de planeta, né? Então, essa lucidez evolutiva, né, do serenão, ela já abarca o planeta. Então, enquanto, por exemplo, o evoluciólogo ele está no processo grupal, né, mais assim de grandes grupos, o serenão ele estaria mais num processo planetário, enquanto que a consciência livre, que já é um passo adiante, né, do serenão, já estaria num nível mais trabalhando com galáxias. Então, seria esse crescendo aí, e o serenão seria, vamos dizer, a casa dele é o planeta Terra. Então, ele cuida, né, digamos, essa forma que eu entendo, dessa humanidade para a humanidade. E o serenão ele está envolvido aí com o processo da reurbanização extrafísica, então fazendo esses ajustes necessários aí, né? E tem uma profunda compreensão da cosmoética. E essa personalidade, né, ela se mantém anônima, porque seria demais, né, ela se mostrar. Então, diante das nossas ainda imaturidades, ou às vezes é até um estupro, uma consciência desse nível, né, ela se mostrar, que aí você vai se deparar com tudo aquilo, né, que você muitas vezes não quer admitir. Luziane, se me permite uma expansão, dentre os laboratórios da conscienciologia, todos eles são excelentes para adquirir a cosmovisão. Mas tem um laboratório onde a pessoa ela faz uma pesquisa bem profunda da essência consciencial dela, que é o laboratório serenário, onde a pessoa fica 3 dias, ela entra na sexta e sai, entra às sextas às 9 da manhã e sai na segunda. O laboratório é todo otimizado para isso. E é interessante que, à medida que as pessoas vão entrando mais fundo na sua essência de consciência, elas vão ampliando sua cosmovisão. Isso é interessante, bacana, né? Não, muito bom você ter falado. É o processo da autocosmovisiologia, né? Ali o terceiro no memorando, né? Então, vale a pena. E a gente tem um laboratório desses aqui em Foz do Iguaçu, né? Acho que o primeiro é lá no campus da Aracê, no Espírito Santo. E agora aqui no campus da Sinvex, não é isso?
Exatamente. E já está funcionando, não é, Fafá? Já Nós pode estamos, marcar. Esse final de semana, inclusive, está no 25º experimento. Se o pessoal tiver interesse, pode entrar em contato com o pessoal todo da Sinvex, todo mundo direciona. Okay. Luziânia, parabéns, tá? Muito bacana aí o verbete. A 7ª linha ali da fatologia, você fala o seguinte: o pensamento divergente possibilitando a busca do maior número de soluções para determinado problema. Podia falar um pouquinho sobre isso? Sim. É bem interessante, tem até um vídeo para quem quiser ampliar mais sobre esse pensamento divergente, que foi, inclusive, meu primeiro contato, né, com essa ideia, que é um vídeo no YouTube, Mudando Paradigmas na Educação. Um vídeo de 11 minutos, e ele vai abordar essa condição do pensamento divergente, que é diferente do pensamento linear, né? E o pensamento divergente seria você ter várias soluções para o mesmo problema, também você enunciar o problema de diversas formas. Então, um exemplo que ele dá, até um exemplo do vídeo, ele fala assim, quais as funções que você pode dar a um clipe, por exemplo, um clipe. Então, que funções pode ter um clipe? Isso me remeteu muito à prova da imagística, porque no próprio vídeo ele fala assim, a maioria das pessoas vão dar 10 a 15 funções para esse clipe, mas tem algumas que vão dar 200. Então, vão dar 200 funções para esse clipe. Essas pessoas teriam uma genialidade nesse pensamento divergente. Mas aí tem uma coisa bacana, que eles fizeram uma pesquisa, inclusive, e lançaram um livro, né? O livro chama Ponto de Ruptura e Além. Eles fizeram um teste com 1.500 crianças, né, no Jardim da Infância. As crianças tinham 5 anos. E eles fizeram um teste para ver a média, né, de relações, de associações que essas crianças faziam com determinado objeto. E aí, dependendo lá, eles tiveram um critério, né, se passasse daquele ponto ali, a pessoa seria gênio nesse pensamento divergente. E o que vocês acham? Qual foi o resultado que deu? Então, para surpresa, 98% daquelas crianças eram gênias nesse aspecto do pensamento divergente. O bacana é que eles repetiram essa pesquisa com as mesmas crianças de 5 anos, quando elas tinham de 8 a 10 anos. Isso já caiu para 53%. E aí repetiram de novo quando elas tinham entre 13 e 16, o mesmo grupo. E isso já caiu mais. Ou seja, o pensamento divergente, quando a gente entra em contato com o sistema educacional que existe hoje, ele decai. Isso no mundo, né? Porque essa pesquisa não foi feita aqui no Brasil. Mas aí a gente vê, né? Por que isso acontece? Então, tem algo errado. Porque esse pensamento divergente é exatamente a capacidade de associar ideias, de você, da criatividade. É tanto que esse pensamento divergente... o pensamento criativo, o processo criativo, isso é totalmente ele não é exatamente sinônimo de criatividade. Tá, pois eu queria te perguntar a conexão, o que fala disso? Mas ele é, digamos assim, um atributo ou uma condição essencial para se ter criatividade. Porque, veja, você começa a associar coisas, aí você chega a uma ideia nova, uma criação, digamos assim. Ele antecede o processo criativo. Isso. É como se tu levantasse questionamentos para uma mesma situação, e aí dali tu vai trazer o resultado, a busca de uma resposta. Que aí entra o processo criativo no caminho. É isso? Só para entender, porque É isso mesmo. Tá aí eu lembrei bem da prova da imagística, que inclusive a professora Nara vai apresentar um verbete na segunda-feira. Prova... dia 30? Desculpe, dia 30, então, sobre a prova da imagística. Né? Não sei quem não fez ainda, vale muito a pena fazer. Porque são exatamente para você listar 200 considerações sobre um objeto que vai estar ali na sua frente e você vai... Né, começar a pensar sobre diversos aspectos, as formas daquele objeto, o conteúdo, como que ele é usado, a história dele, enfim, aí você vai e aquilo vai ampliando e você sai querendo olhar para tudo e dissecar. É bacana. Que a gente estava falando antes do pensar grande, né? Que é
né, para pensar grande tem que ter caminhos como esse, né? Um pensamento divergente, processo da criatividade e tal. E eu até queria aproveitar e fazer um gancho aí com a questão que o Paulo falou, né, o Paulo André, da questão do autodesassédio do curso, né, que ele está montando, essa coisa de a pessoa sair de si mesmo, né, e olhar para o outro, e que realmente é o caminho efetivo para a interassistência, né, porque a gente vê dentro da patologia da depressão, por exemplo, a psicodinâmica da depressão é um olhar excessivo para si mesmo, né, e quando tu trabalha com processos de educação nesse sentido, de pensar grande, o pensamento divergente, a criatividade, tu sai de si, e vai, eu vou para o viés da patologia da saúde porque é a minha área, né? Sim. Então eu fico pensando na educação nesse sentido, né? Quando tu amplia o campo de conhecimento, é que tu busca, que tu discute, que tu faz crítica, né? Tudo isso que nós falamos você falou até agora, você diminui a patologia, né? Porque você sai de si e pensa amplo, mas né? foi Pensa no outro, pensa no exatamente, cosmos, né? Dioneia, essa motivação que me fez. Eu sou psicóloga e eu atuava em clínica. Sim. E eu comecei a querer fazer a transição para atuar em educação porque eu vi a possibilidade da educação como uma profilaxia disso. Claro. Não estou querendo dizer que a patologia vai acabar. Sim. Porque a terapia ela é necessária. Sim. Mas o que você pode fazer de prevenção ao você ter um sistema educacional de qualidade, que você possa desenvolver, que realmente a pessoa possa pensar melhor. Buscar recursos próprios, né? E pensar melhor, aprender a pensar. Isso. Porque a gente pensa de qualquer jeito, mas assim, aprender a pensar cientificamente, aprender a pensar de modo linear, sim, aprender a pensar grande. Então, essas condições aí, realmente, a gente precisa, esse é o papel da educação. Né? Sim, importantíssimo. E o papel que eu vejo da escola, né? Que eu vejo a escola como o espaço do conhecimento. Enquanto a escola ela não se reconhecer como um lugar do conhecimento, onde as paredes elas respirem isso. Sim. Sabe? Tudo ali remeta ao processo da cognição. Ela vai estar fora do rumo. Sim. Essa é a minha percepção. Por isso tão importante o teu verbete. Muito assistencial. Bacana. Parabéns. Obrigada, amiga. Então vamos continuar com as perguntas ainda de São Paulo. Fatologia, página 1, terceira linha. Poderia esclarecer sobre o enciclopedismo favorecendo a memória extracerebral? Certo. Então, isso aqui até a professora Cristiane, ela fala, né, que eu coloquei na biografia, vale a pena ver também aqui esse artigo da... A revista Holotecologia, tá? Então, esse é o número 0, foi uma edição especial que saiu em 2013, e aqui tem um artigo da professora Cristiane que eu cito na bibliografia. Em relação ao enciclopedismo, e favorecendo a memória extracerebral, você vê, o enciclopedismo é pegando lá no dicionário, né, uma das acepcias é a arte de contribuir na elaboração de uma enciclopédia. Então, a gente tem até o D'Alembert aqui, né, que está hoje aqui, né, que foi um dos criadores aí de uma das enciclopédias mais importantes, né, para nós, a francesa, né, junto com o Diderot. Então, tem essa condição aí, quer dizer, isso já favorece o processo da própria memória. Quando eu falo aqui de extracerebral, né, a memória cerebral, quando a gente fala de memória extracerebral, que basicamente, se você tem um cérebro, como você usar o seu cérebro, aquilo vai ter um impacto no seu paracérebro, na sua paramemória, né, na sua extramemória, memória extracorpórea. Então, é nesse sentido. Aí, trazendo aqui para esse exemplo da enciclopédia da conscienciologia, que aí a gente amplia essa abordagem, né, dos verbetes que a gente está propondo, mesmo que seja um tema da ciência convencional, às vezes você vai falar de educação ambiental, mas ali você já vai dar que o ambiente, ele não é só o ambiente físico, ele também é o ambiente extrafísico. Então, você já vai começando a mexer com conceitos que você conhece na condição de consciex, de consciência extrafísica, consciência vivendo além do corpo humano. Então, nesse sentido, aqui, por exemplo, a própria enciclopédia da Conscienciologia, à medida que você vai fazendo o verbete, né, e você vai contribuindo,
vai contribuindo para um movimento que a gente chama de autorrevezamento. Então, aquilo fica vincado e você, em outra existência, você pode acessar aquilo que você escreveu, por exemplo, dentro da própria enciclopédia, ou um livro que você, né, vai deixar escrito, e você pode fazer esse reconhecimento. Isso tudo vai contribuir para essa memória extracerebral, né? Você vai fixando, porque as sinapses, elas também vão influenciando aí nas parasinapses, na medida que você investe mais tempo, mais estudo, mais associação de ideias. Então, isso vai vincando na sua memória, né? E é um processo também extracerebral. Agora, em fatologia, bom, essa pergunta você já respondeu, eu só vou ler ela. Fatologia, página 1, final da 7ª linha. Gostaria que exemplificasse sobre o pensamento divergente, possibilitando a busca do maior número de soluções para determinado problema. Já respondeu, né, sobre o pensamento divergente. Foi bem recente, agora acho que a pessoa estava ligada, né? Foi para a Dioneia. Agora, fatologia, página 1, 4ª linha de baixo para cima. Poderia comentar o ato mental somático de elaborar concepções sobre tudo ao derredor? Então, isso foi bem o que eu comentei sobre a prova da imagística, que vem na sequência, né? A prova da imagística despertando a curiosidade em conhecer os detalhes do entorno. Porque você começa a olhar para um objeto e você vai fazendo tantas relações que você se dá conta. Eu, por exemplo, eu me dei conta que eu olhava muito as coisas, olhava, mas não enxergava, assim, realmente não dava o devido valor para as coisas que eu via, né? Como eu também não vou dizer que toda hora eu estou fazendo isso, né? É vamos dizer, um desafio para mim, esse processo aí. Então, esse ato mental somático de você elaborar concepções sobre tudo, é você começar a olhar as coisas e você vê-las, né, de fato, que forma que elas têm, e você começar a pensar sobre essas coisas, né, as cores, a se questionar sobre as coisas, né, pensar sobre, e aí você chegar a um construto, a um conceito, a uma definição, né, do mundo ao seu redor, porque muita coisa passa batido, né, dentro da nossa percepção, até porque a gente vai, às vezes você está tão absorvido em você mesmo que você nem olha o que está do seu lado, né? Mas a ideia é justamente trazer esse olhar também um pouco para fora, né, sem desconectar de dentro, mas trazendo para fora e começar a fazer essas elaborações. Parabéns pelo seu verbete, está maravilhoso o texto aí, a ilustração de tudo. Eu gostaria que você falasse aqui sobre o projeto Mega Centro Cultural na Holoteca, em Cognópolis, Foz do Iguaçu. Está na fatologia, 10ª linha. Tá. Então, esse é um projeto, vocês me ajudem aí. Eu não sei se eu vou... Será que tem alguém aqui? Nara não está aí, né? Não. Então, vamos lá. Então, o Mega Centro, é um projeto que foi lançado aqui em Foz. Eu tenho a impressão que foi em 2010, foi lançado aqui na cidade de Foz. A gente aqui tem a Solange, ela até conta aqui um pouco mais ou menos de como é que foi. Mas a ideia, vamos dizer assim, a ideia do projeto, você conhece a Holoteca, lá embaixo. Então, hoje a Holoteca, ela tem um acervo maior do que o espaço que ela tem. Então, tanto que a gente não tem local para expor os objetos, os artefatos que se tem lá dentro. Então, hoje, para você ter uma ideia, são 300 tecas, 300 coleções. E precisa-se de um espaço mais amplo para você poder expor essas coleções e até realizar eventos, oficinas, atender a comunidade, porque a Holoteca, por exemplo, lá embaixo, ela está 10 anos, agora 11, né, 11 anos de portas abertas. E a gente pode receber escolas, né, você tem lá, por exemplo, você passa no Holociclo, tem 6.000 dicionários expostos de modo horizontal. Isso é inédito, é raro, não se encontra aí.
Então, é um espaço que até a gente vê, é subutilizado por nós, aqui da comunidade, e também pela própria cidade de Foz do Iguaçu, pela comunidade iguaçuense. Inclusive, eu vejo que é um espaço que as escolas, o pessoal que trabalha com educação, viu, amigas? Já vou dando a dica para vocês, de utilizarem, né, esse espaço, trazerem os professores, né? Agora, isso tudo precisa ser agendado, essas visitas. E lá no Megacentro, a gente vai ter uma estrutura maior, melhor para atender tudo isso. Inclusive, aí tem um projeto, né, que foi o próprio Oscar Niemeyer que assinou e que doou esse projeto. Então, agora se está num momento de angariar recursos para isso, né, porque o Megacentro ele vai abrir aí, né, e tem alguns projetos, inclusive, para fomentar a criação de museus comunitários, de bibliotecas, nos bairros de Foz do Iguaçu. Então, a ideia também é sair um pouco, né, e, ao mesmo tempo, aglutinar ali. Então, a ideia do Megacentro é que a pessoa ela vai sair, ela pode até chegar com uma monovisão e sair com uma cosmovisão. Ampliar o conhecimento dela, a visão dela de mundo, né, e ter uma vivência. Exato, a ideia é essa, do Megacentro. Aí você vai participar do evento, né, o pessoal vai debater bastante, inclusive tem uma palestra da Isabel, que é sobre, acho que fechando o evento, a Isabel e o Lindomar, que é sobre o Megacentro Cultural. Esse é na outra semana, tá? Continuando aqui, tem uma pergunta que também você já respondeu, mas se quiser falar de novo, em Fatologia, página 2, última linha. Poderia falar sobre o ato serenológico de engolir o cosmos. Ah, tá. Então, como a gente conversou, né, essa condição da apreensão, esse engolir aí, como essa apreensão do cosmos na sua totalidade, na sua abrangência. E, no caso aí, esse seria já o serenão, né? O serenão, a própria cosmoconsciência já é talvez até uma segunda natureza, né? Não sei, mas já é uma coisa que acontece com o serenão mais frequentemente. Então, essa condição aí, né, de engolir o cosmos nesse sentido, apreender o cosmos e como ele funciona. Agora, de Goiânia, essa primeira pergunta, ela quer saber sobre a sua formação e em que área atua. Você já falou no começo, mas acho que ela não deve ter assistido. Ah, tá. Ela está perguntando qual a sua formação e em que área atua atualmente. Então, eu sou psicóloga de formação, tá? Atuei aí pelo menos uns 8 anos na área da psicologia. Em 2004, eu fiz um mestrado em ensino de ciências naturais e matemática, né, com foco era na área de astronomia. E, desde lá, eu terminei o mestrado, aí eu comecei a trabalhar com educação científica. E aí eu assumi uma coordenação de um projeto em Natal, né, que era um projeto de educação científica, funcionando no contraturno escolar, onde a gente aplicava toda uma metodologia do ensino por investigação. Então, as aulas, como era no contraturno, a gente não tinha um currículo que a gente precisava dar conta. Então, a gente atendia os alunos de escola pública, né, no horário contrário ao da escola regular. E aí eles iam lá e tinham aulas de robótica, ciência e tecnologia, história, física, química, biologia, os pequenos, né, de 11 a 15 anos. Quer dizer, não tão pequenos, mas ainda não acessaram, no ensino regular ainda não tinham aulas de biologia, de física, né? Essas matérias você só vê, e eles nadavam de braçada. Isso é que é o bacana, você vê, né? Eles não tinham dificuldade, e quando apresentavam as feiras de ciências, que eles montavam tudo, né? Inclusive os conteúdos que eles iriam apresentar. Então, não era aquela coisa que era só para a feira, não. Era no decorrer do ano, eles iam aprendendo, e aquilo que eles tivessem mais interesse e que eles julgassem que seria mais interessante de ensinar, porque na feira eles iriam ensinar.
para os outros, né? E até, assim, iriam também fazer perguntas, né, para as pessoas se questionarem. Enfim, então, de lá para cá, você vê, eu entrei de cabeça na educação, trabalhei nesse projeto 5 anos, e aqui em Foz eu continuo atuando também nessa área educacional, com projetos, né, no contraturno escolar. Agora, em parafatologia, página 2, sexta linha. Poderia ampliar, se possível, com exemplos, as projeções conscientes produzidas por intermédio do mental soma? Tá. Então, aqui, as projeções conscientes, né, que são a saída do corpo, no caso, elas podem ser produzidas, né, pelo psicossoma. A gente tem a projeção das energias, mas tem a projeção do psicossoma, que é o corpo emocional, esse duplo, né, parecido com o corpo físico, e tem essas projeções de mental soma, que é direto na dimensão das ideias. Então, no caso aqui, um exemplo que eu posso dar, né, de uma projeção que eu já tive, é o processo da exoprojeção, que é você ter uma projeção, né, para, por exemplo, outro planeta, que você pode fazer também de psicossoma, né, mas, no caso, acessar essa condição mais assim do cosmos, né, mais ampla, do espaço sideral, através do mental soma, né, ampliar isso daí. Então, é mais um processo mesmo de ideia, de expansão de ideias. Aqui nos laboratórios também é comum as pessoas terem esse tipo de experiência, né, que eu citei aqui na própria taxologia, alguns locais, né, que facilitam, promovem esse aumento da cosmovisão. A gente tem aqui no CAEC 17 laboratórios, né, de autopesquisa. Existem outros laboratórios também em outros campos, no próprio Rio de Janeiro, tem também no Espírito Santo. Então, tem alguns outros campos aí no Brasil. Mas aqui, falando aqui pelo CAEC, né, tem esses laboratórios de autopesquisa, onde a pessoa, porque isso exige também um nível de relaxamento, né, para poder a pessoa descoincidir. Então, a partir da descoincidência, aí você vai ter alguma experiência, né? Um laboratório que eu indico aqui, para quem quer ter esse tipo de descoincidência, né, do mental soma, da paracabeça, é o laboratório de autopensenologia. Então, esse laboratório é bem... Inclusive, eu já tive experiências, né, de expansão aí dentro desse laboratório. Pessoal, eu queria fazer uma divulgação aqui. A gente quer falar sobre a Escola de Parapsiquismo. Nós vamos ter a 4ª turma, que vai se iniciar em janeiro de 2015. Essa modalidade da escola ela é anual, ela acontece 3 módulos aqui no CAEC, em janeiro, julho e janeiro do ano seguinte. E tem também uma série de atividades entre os módulos, que a pessoa pode fazer na cidade onde ela estiver. E ela é baseada no desenvolvimento de competências parapsíquicas. Se pegou o conceito de competência aí da pedagogia e se adaptou, né, ao ensino das competências parapsíquicas, usando conhecimentos, habilidades e atitudes, que é o conceito das competências clássicas. Então tem aqui mais ou menos não, são 21 competências parapsíquicas que são ensinadas aqui na Escola de Parapsiquismo. Então quem tiver interesse é só procurar aí a recepção do CAEC. Tem vários pacotes aqui, é só procurar lá a recepção. Bom, vamos continuar. Só sobre essa questão aí das projeções, né? Se ela tiver interesse, a pessoa é só ler também o Tratado Projeciologia, né? Que tem bastante informação lá também. Então, continuando em parafatologia, página 2, 4ª linha, de baixo para cima, poderia exemplificar a expansão da consciência e a seguir o estado da autoconsciência contínua? Aonde, amigo? Parafatologia, página 2, 4ª linha, de baixo para cima. Ah, tá. A expansão da consciência e, em seguida, o estado da autoconsciência contínua. Tá. Então, aqui, até continuando, aí, a gente estava falando dessas projeções, né, produzidas aí a partir do mental soma. Então, você tem a expansão da consciência, que ela é produzida também por essa descoincidência, essa soltura das energias, e a pessoa, né,
às vezes você está até, por exemplo, uma coisa que ajuda, né, é o processo da autopensenização cosmovisiológica. Por exemplo, você começar a pensar em exteriorizar energia para todo o cosmos. Então, isso é um negócio que extrapola, digamos assim, a nossa realidade. Então, começar, por exemplo, a pensar nos bilhões de galáxias que existem, né? Nesse universo que você está inserido. Então, você começa a pensar, isso aí já começa a dar uma expansão, você começa a sair um pouco de si, isso começa a descoincidir. Outra condição, por exemplo, lá no Holociclo, né, que é um laboratório aí você pode acessar aí uma rede ideativa, né, você está ali no Holociclo, já tem um holopensene, esse útero de ideias, né, porque quando a gente fala em expansão da consciência, tem muito processo da expansão das ideias. Então, isso já leva a pessoa, vai levando a pessoa para uma dimensão mais mental somática. E no caso do estado da autoconsciência contínua, esse aqui é um processo mais avançado, por exemplo, isso aqui eu acho que já começa a entrar no processo o nível evolutivo da semiconsciencialidade, né, que você começa a ter consciência das dimensões que você está atuando. Porque dentro aqui do paradigma da conscienciologia, a gente tem um pilar, né, do paradigma consciencial, que é a multidimensionalidade. Então, é a existência de várias dimensões. Então, a gente está atuando nesse momento, né, claro, aí pelo restringimento, muitas vezes a falta de parapsiquismo, a gente observa mais essa condição física da nossa manifestação aqui, e a gente chega até a acreditar muitas vezes, né, a maioria da humanidade acredita que é o corpo físico. Então, nessa condição aí, a gente ainda está bem atrasado, né? Quando a consciência começa a evoluir, ela vai tendo uma desenvoltura interdimensional, ela vai tendo uma consciência, né, das coisas que estão acontecendo, né, de ter outros eventos acontecendo ao mesmo tempo, e ela vai se dando consciência disso. Claro que isso vai exigindo, né, exigem alguns atributos aí para a pessoa, né, chegar nessa condição. No processo tem se for ler lá no Projeciologia, você vai ver a projeção de consciência contínua. É aquela, por exemplo, que a pessoa ela sai do corpo lúcida, né? Isso, eu tive a oportunidade de vivenciar uma projeção dessa, assim, que eu vi a decolagem na hora que eu saí do corpo, né, observei meu corpo no leito lá de dormir, fui para outros ambientes, tive a minha experiência o tempo todo sabendo que eu estava projetada. E quando eu voltei, né, eu voltei por um episódio que aconteceu, então aquilo me deu um pouco um choque, e eu retornei ali para o corpo, e percebi a entrada, né, a recoincidência. Então, isso aí eu interpreto, não sei se é isso mesmo, que é uma projeção de consciência contínua, né? Eu fiquei consciente o tempo todo, enquanto me projetei. Tânia, você queria perguntar? Sim, quero sim. Luziane. Oi. Tudo bom? Tudo bem. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu tenho 3 questões, 3 itens para te perguntar. O primeiro na página, tudo na página 2. Na 2? Comecemos com a parafatologia. Tá. É a 4ª linha de baixo para cima, no finalzinho da 4ª linha. A escrita desvelando a identidade holobiográfica. Você podia falar sobre isso? Tá. Como é que é isso? Como é que a gente se identifica, se conhece? Tá. Então, isso é uma técnica que eu venho utilizando, né? Até foi uma dica que eu recebi da Consciex, numa das dinâmicas, né, que eu participei, e eu estava interessada em entender mais sobre o meu processo holobiográfico, e uma das coisas que ela me falou foi isso, né, para eu investir na escrita, né, que o processo da escrita ia me proporcionar uma autoconcentração maior, e daí, a partir daí, Tânia, nessa autoconcentração, a gente começa a
vamos dizer, acessar mais os megacons intermissivos. Isso é algo que eu estou ainda colocando em prática, mas eu já vejo alguns ganhos, né? Esse verbete mesmo é um desses, vamos dizer, desses ganhos, né, que eu auri com o processo da escrita, porque, inclusive, esse verbete eu comecei a escrever depois dessa orientação, né, que a Consciex me falou. A Consciex é consciência extrafísica, né, o amparador, e então foi a partir daí, né? Agora, vamos dizer assim, eu não identifiquei ainda nenhuma identidade, né, assim, mas, por exemplo, até o processo da raiz, aí isso vai chegando mais próximo, porque você vai vendo assim, você vai prestando atenção àqueles pormenores, né, os assuntos que te interessam, os livros que vão chegando para você, as pessoas que você começa a encontrar a partir da escrita, né? Você começou um movimento e aí você vai vendo também as consciex, qual é o campo que se forma, qual é a informação, qual é o padrão. Então, você vai colecionando esses dados e isso vai trazendo algumas hipóteses, né? Pelo menos hipóteses de épocas, hipóteses de grupos, né? Hipóteses de temas, de interesse ou de trabalho, e por aí vai. Muito obrigada. Agora, na voluntariologia, tem 2 itens. Os 2 últimos itens, você poderia falar sobre o voluntário no AVA e o voluntário interdimensional na TENEPS. Você pode contar essas 2 experiências, que esse do AVA, então, eu fiquei né? bem curiosa. Então, eu falei no início, assim, que nesse item, né, da voluntariologia, para relacionar com o tema do verbete, eu priorizei colocar alguns voluntariados aqui que são suprainstitucionais, né, porque algumas vezes a gente está muito restrito a uma especialidade, a uma IC, a um voluntariado, e você perde um pouco a visão de conjunto. Eu acho interessante o serviço, né, desses tipo de voluntariado aqui, que você vai aumentando essa visão de conjunto. Por exemplo, eu nunca voluntariei no AVA, tá? Então, eu não sou voluntária do AVA, nem fui, mas eu coloquei aqui o voluntariado no AVA por essa razão. E no caso do voluntariado, né, do AVA, eu acho muito importante, assim, que a sigla, né, quer dizer apoio a voluntários e alunos. Então, o AVA, ele trabalha, hoje, inclusive, ele tem uma sede, né, uma sala na própria OIC, que é a Organização Internacional de Consciência e Terapia, e o trabalho do AVA, ele é dentro do processo da paraprofilaxia, né, e do pronto atendimento. Então, o AVA é uma comissão que hoje ela é da CCCI e que ela funciona para atender, né, alguns casos, enfim, diversos, né, que tem algum processo ali, a pessoa está precisando de alguma coisa, seja em várias áreas né, da vida dela, e aquela comissão ela vai ter um papel para encaminhar, né, para fazer o acolhimento, a orientação e o encaminhamento e o follow-up, né, daquela situação, para a pessoa não ficar só, né? O AVA é uma garantia, assim, de você não estar sozinho aqui no intrafísico, né? Então, tem uma comissão que, claro, na medida do possível, né, vai fazendo esses acompanhamentos para evitar um problema até para a pessoa, né, e, às vezes, para a própria instituição que ela está inserida. Eu tenho a minha experiência com o AVA do outro lado. Foi. Eu já fui chamada umas 2 ou 3 vezes. Então, quando eu vi aqui o voluntariado do AVA, eu digo, deixa eu ver como é que é, o que acontece do outro lado, como é que é essa possibilidade de voluntariado. Não, bacana. Eu não posso te falar assim com a autoridade de quem voluntariou no AVA. Mas eu posso te falar assim, o que eu vejo, né? E claro, aí você vai ver, né? Às vezes o trabalho, ele não é 100%, né? As pessoas erram,
né? Então, às vezes na dosagem, isso em qualquer área que a gente for ver, né? Então, mas é importante a gente ver os acertos também, né? Do processo aí do trabalho que vem sendo feito, que não é um trabalho fácil, né? Então, tanto o trabalho de fazer uma paraprofilaxia do processo, né, como um todo, como do pronto atendimento. Não sei se deu para... Não, está perfeito. Deu Muito obrigada. Agora falta o... E o voluntariado interdimensional na TENEPS. Eu quis enfatizar esse aqui, né, porque é um voluntariado que quem é tenepsista, né, que é a TENEPS, é a tarefa energética pessoal. Então, a pessoa ela se disponibiliza todos os dias, no início, né, inicialmente, 50 minutos a cada dia, para o resto da vida dela. Então, é um casamento. Então, para o resto da vida dela, ela, naquele horário, claro, o horário também, isso ela vai vendo aí, né, existe um manual da TENEPS, e ela se disponibiliza ali para fazer uma assistência, doar as suas energias, né, e fazer um trabalho em parceria com o amparador. Então, isso eu considero que é um voluntariado sério, né, porque a pessoa decide, a partir da sua própria vontade, né, disponibilizar as suas energias diariamente e começar a fazer, né, esse trabalho que aí você começa a se conectar mais com o próprio extrafísico, com a paraprocedência. Então, como todo voluntariado aqui, o voluntariado é o vínculo consciencial. O voluntariado da conscienciologia, né, voluntariado não é remunerado, né, então tem essa condição a pessoa se voluntaria pelo vínculo consciencial, porque ela tem uma afinidade com aquela tarefa, a tarefa do esclarecimento, e ela começa a fazer um determinado trabalho, né? Então, eu considero a TENEPS como um voluntariado, e é nesse voluntariado que a gente tem essa possibilidade de exercitar mais essa condição né, essa, como é que a gente fala? Fraternismo. Essa desenvoltura entre dimensões, né? Você está ali numa dimensão física, tem a dimensão energética, você vai, enfim, às vezes você tem uma projeção, então você vai tendo, né, muitas extrapolações, assim, falando da minha vivência, que eu tive foi logo no finalzinho ali da TENEPS, né? Parece que está tudo atendido, a coisa está fluindo, e vem assim alguma informação ou uma projeção ou algum fenômeno que amplia, né, a condição, a consciencialidade, a condição aí da lucidez. Muito obrigada. Nada. Obrigada a você. Então vamos lá, deixa eu ver quantas perguntas nós temos ainda. 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. Então, a verbetógrafa, em efeitologia, página 2, segunda linha. Poderia desenvolver os efeitos intraconscienciais dos extrapolacionismos parapsíquicos? Então, a gente até começou a falar, né? Extrapolar é quando você sai de uma condição, né? Você vislumbra uma realidade que você não conhecia, ou que aquilo não é corriqueiro para você. Então, quando há esses extrapolacionismos parapsíquicos, né, a primeira coisa que você pensa é, eu posso. Então, né, isso aconteceu, poxa, isso aconteceu comigo. Então, eu posso. Então, por que isso não está se manifestando? Não é uma manifestação já, né? Se eu me manifestei agora desse modo, por que eu não mantenho essa manifestação? Então, você começa a se questionar do ponto de vista intraconsciencial. O que falta? O que me impede? Quais são os traços que eu ainda preciso superar, né, para poder vivenciar nessa condição mais avançada? Então, é nesse sentido aí. Então, há efeitos intraconscienciais, né, do meu ponto de vista, positivos, né, que faz a pessoa se mexer. Me faz, por exemplo, né, quando eu tenho uma experiência dessa, me faz pensar o que está faltando, o que eu posso acelerar, o que eu posso melhorar.
o que eu posso mudar na minha rotina, no meu estilo de vida, e eu penso muito no estilo de vida. Então, dentro do processo aí da intraconsciencialidade, né, o estilo de vida reflete, né, o que a gente é, o que a gente valoriza. Então, é nesse sentido aí. Essas duas perguntas são de Madrid, uma mulher de Madrid. Agora, em Teoriologia, página 2, primeira linha. Poderia desenvolver a teoria do caos e a seguir a teoria de tudo, em relação ao tema do seu verbete? Tá. Então, essa teoria do caos é bem conhecida pela aquela condição lá do efeito borboleta, né, que é aquela condição que uma pequena mudança no início de um evento, ela pode trazer consequências enormes. Então, isso foi um meteorologista que ele, dentro das pesquisas que ele estava fazendo, ele alterou ali, ele estava estudando as massas de ar, e ele alterou coisas de casas decimais, assim, um pouco para menos, achava que aquilo não ia dar muita alteração, e aquilo alterou de uma forma assim que ele não esperava. Então, até ele fala, né, que esse efeito borboleta, né, que é o bater de asas de uma borboleta, por exemplo, no Brasil, pode causar um tornado no Texas. Então, às vezes é um efeito, e se você pegar assim, essa teoria do caos, ela fala muito do imprevisível, né, da imprevisibilidade, né, isso está na essência de tudo. Eu quis relacionar, assim, eu relaciono com o verbete, né, esse processo da teoria do caos, porque é uma teoria que fala de um processo geral. Como a gente está lidando aqui com o cosmo, com a cosmocognição, então o processo do generalismo, do atacadismo, então você pega a teoria do caos, ela como se ela tivesse assim, na essência, essa imprevisibilidade tivesse na essência de tudo, né, de um processo aí mais amplo. E a teoria de tudo, ela também é conhecida, né, como teoria unificada, certo? É um termo bem popular na física quântica. E essa teoria, a ideia é você unificar, né, ou explicar através de uma única teoria, por exemplo, de um modelo simples, né, as interações fundamentais da natureza. Então, pegar o processo da mecânica quântica, a relatividade geral, eu sei que isso é bem, para mim também é assim, bem abstrato, mas pegar um único modelo teórico, né, e matemático para explicar tudo. Então, hoje, se você quiser estudar mais aí, tem um físico que chama Michio Kaku. Ele tem dedicado aí os estudos, né, a essa teoria. O Einstein, ele foi um primeiro assim, a fazer uma hipótese, né, dessa teoria de tudo. Então, hoje, por exemplo, aí não é nada conclusivo, tá? É uma teoria ainda que é uma hipótese científica. E hoje, assim, a teoria das cordas, que eu também não saberia falar aqui como é que é, mas essa teoria das cordas, ela seria uma maior candidata para ser essa teoria de tudo. Então, vale a pena, se você se interessa, né? Agora, eu trouxe mais pelo contexto em si. Então, você pensa no processo de uma síntese, uma teoria unificada para dar conta de explicar os fenômenos naturais, químicos, biológicos, ou seja, ter ali essa mega síntese, né, dentro da ciência convencional, que o pessoal está ouvindo o galo cantar, mas não sabe aonde, né? Então, esse aí, para mim, é um sintoma, né, que se está buscando, a própria ciência convencional, ela está buscando extrapolar, né, o processo ali mais fragmentado do saber. Então, essa teoria de tudo, eu relacionei com o verbete, mais por essa condição aí desse atacadismo, da tudologia, da megassíntese. Então, nessa direção aí da cosmocognição. Agora, uma pergunta de Recife. Professora Luziânia, você concorda com o sistema de educação tradicional, onde apenas um mundo de fantasia dos contos de fada é mostrado à criança? Não seria mais didático e justo começar a mostrar o mundo real desde cedo,
até como forma de autoconscientização, o que permitiria aos jovens, desde cedo, tomar pé dos problemas pendentes de solução que se arrastam ao longo do tempo? Você fez o resumo aí, né, na sua pergunta, e a gente já discutiu aqui, né, desde o início, essa condição que urge uma mudança no sistema educacional, as coisas do jeito que estão. Já tem vários exemplos, pesquisas, né, o próprio livro que eu falei aqui de uma pesquisa, né, que a criança ela começa um gênio no pensamento divergente, e ela vai decaindo. Então, existe algo errado aí no sistema tradicional, né, e uma das coisas, e aí eu vejo, essa mudança, ela precisa começar com iniciativas mesmo. Eu vejo hoje dentro, eu como educadora, eu não me vejo dentro do sistema educacional mudando isso. Eu me vejo me infiltrando, digamos assim. Eu vejo o contraturno escolar hoje como uma atividade dessa, né, que a gente pode fazer extra, e isso ir mudando, né, fazendo trabalho com os professores, trabalhando com os alunos, com os gestores, né, que é muito sério pensar e mudar essa concepção de educação. Agora, para isso, meu caro, são longos anos. Educação não é uma coisa que você instala, não, resolve tudo. Então, realmente, aí começa com cada um. A nossa proposta aqui é o processo, né, intraconsciencial, é a autorresponsabilidade. Então, a primeira coisa talvez até disso que você citou, né, da educação tradicional e do processo das fantasias, eu penso que valeria a pena você pensar o quanto disso eu ainda tenho, o quanto eu ainda alimento fantasias, alimento apriorismos, o que é a educação formal que eu tive, quais são os condicionamentos, o que é que sobrou disso, né, em mim. Isso é um movimento assim, eu estou falando que eu faço isso, né, e a gente tem, assim, nos grupos que eu atuo também, com outros profissionais, né, Dani está aqui, e a gente vem se perguntando e até vendo, né, o quanto que a educação formal, porque eu também sou fruto dessa educação tradicional. Então, você vem, claro, dentro da trajetória, a gente vai procurando formas de ampliar, de sair disso daí. Mas você tem ali uma matriz, né? A gente não teve uma educação bacana, né? Assim, mais avançada. Então, uma sugestão aí para você é começar se questionando o quanto que você tem ainda de condicionamento herdado dessa própria educação tradicional ou não, se você teve uma outra educação, então isso já te dá uma responsabilidade maior. Você teve, por exemplo, um preceptor, isso é uma coisa rara. Então, se você teve um preceptor, vale a pena você pensar, né, o que é que você está fazendo com o conhecimento que você já auriu dessa preceptoria, enfim. E, se você trabalha, eu não sei qual é a tua área, mas se você trabalha com educação, né, porque a gente aprende assim, que você vai mudando, você pode até pensar global, mas você atua local. Então, você vai mudando, a partir do seu exemplo, dentro dos grupos que você atua, né, as instâncias que você pode atuar. Então, aí você vai fazendo esse movimento. Trabalho de formiguinha. Agora, em tecnologia, página 2, o que vem a ser a técnica dos 100 procedimentos? Então, essa técnica dos 100 procedimentos é um verbete da Enciclopédia da Conscienciologia. Eu até trouxe aqui, porque são vários procedimentos, eu posso citar alguns procedimentos, né? Por exemplo, dentro dos procedimentos, que o professor Valdo faz uma sugestão, sugere que você possa aplicar esses vários procedimentos que a Conscienciologia apresenta, de modo a levar tudo direito, a colocar tudo isso em prática. Né? Então, por exemplo, trazendo alguns exemplos, a autocognição exaustiva. Então, você está o tempo todo buscando aumentar, não se conformando com pouco, mas buscando aumentar a sua cognição, o seu conhecimento a respeito da sua própria realidade e também das coisas, né, que lhe rodeiam.
Outro exemplo aqui de um outro procedimento. São 100, tá? Você pode ler, eu sugiro que você leia esse verbete, que é muito bom. Tem um outro aqui que seria a autoconstituição do CPC, que é o Código Pessoal de Cosmoética, seria um código de conduta assim, mais avançado daquilo que você precisa fazer para você poder exterminar, digamos assim, aqueles traços, né, ou traços fardos, né, os defeitos aí. Por exemplo, a autocura de mini-doenças. Então, é um outro desafio, né? Você curar as suas mini-doenças, aquela dor de cabeça que você tem ali recorrente. Então, através das energias, você começar, claro, depois de eliminar as hipóteses físicas, né, você poder fazer essa autocura de mini-doenças. E por aí vai, você tem a autofixação do autodidatismo. Então, fixar essa condição, né, de você buscar o conhecimento, por você ser responsável pelo seu conhecimento, pela sua formação, pela autoformação. A autoprojetabilidade lúcida, né, buscar essa condição aí, a autoverbação antecipada, ou seja, você falar de algo, né, que você já fez, que você tem ali. E por aí vai. Então, são vários desafios aí, vale a pena ver o verbete com essa técnica. Agora aqui nós temos a última pergunta, em Paradoxologia, página 3. Poderia expandir o paradoxo do espaço sideral aconchegante? Esse foi uma frase que me marcou, numa mini tertúlia aqui, que o professor Valdo estava falando do processo das comunexes evoluídas, né, que estar numa comunexe evoluída era você sentir esse aconchego do espaço sideral. Mas como assim, né? Para pensar, porque o espaço sideral é o nada. Como é que o nada é aconchegante? Então, é um processo de você realmente entrar numa dimensão mais mental somática, né? Para tentar entender o que isso quer dizer. Então, eu percebi que era um paradoxo, né? Porque o espaço sideral ser aconchegante, né? Porque aconchegante a gente lembra de um ninho, de uma coisinha, né, fechada, quentinha ali, mas o espaço sideral não tem nem som, não tem nada, né? Então, achei bem, isso me marcou, e eu achei que tinha tudo a ver com o processo aí de ampliar a cosmovisão. Bom, então nós agradecemos aqui a professora Luziânia pela sua brilhante aqui apresentação aqui do tema. Agradecemos aqui a participação de todos, dos tertulianos, dos teletertulianos. Agradecemos o apoio da equipe. Aí passamos aqui para os nossos avisos e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 32 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 17 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado, a Daiane com o acoplamentário. E antes nós teremos os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Hoje estou aqui para falar sobre o programa Amigos da Enciclopédia. O objetivo deste programa é viabilizar financeiramente a manutenção de toda a estrutura necessária para a elaboração da enciclopédia da Conscienciologia, o holociclo, a holoteca e o tertuliário, com a transmissão diária das tertúlias. Além disso, parte desse recurso é destinado para a aquisição de dicionários, livros e periódicos. O aluno que fizer adesão a este programa, ele terá acesso ao Holoserve, o site de pesquisas da Conscienciologia, da enciclopédia, desculpe. Também poderá realizar download gratuitamente da última versão da enciclopédia. Os interessados que quiserem fazer adesão poderão entrar em contato com a recepção do CAEC ou através do telefone 3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los a participarem do curso acoplamentário, que vai acontecer agora em novembro, de 7 a 9. A temática desse curso será amparalidade. E o objetivo do curso é justamente poder aprofundar essa interação mais intensa com os amparadores. Então, o acoplamentário, ele favorece o acoplamento energético, a formação de um campo, e muitas vezes os amparadores eles vão se aproveitar desse movimento energético para poder se apresentar
para as consciências, para as consciências de maneira geral. Então, quem tiver interesse em aprofundar nessa temática amparalidade, está convidado a participar de 7 a 9 de novembro. Os EPCONs que vão estar à frente desse acoplamentário serão os professores Amin Lascani, Will Signorini e Tony Muscoff. Vou aproveitar aqui o recado também para convidar todos a participarem de um outro curso que acontece aqui no CAEC, que é a Escola de Parapsiquismo. Então, a Escola de Parapsiquismo é um programa de formação, né, de desenvolvimento do parapsiquismo, que acontece ao longo de um ano. Nesse um ano, nós trabalhamos com 3 módulos que acontecem aqui em Foz. Esses módulos têm a duração de 5 dias. Nesses 5 dias, as atividades elas são totalmente práticas, e a gente trabalha com exercícios, desde aquele exercício mais simples até o mais complexo, para a pessoa poder desenvolver mesmo aquela habilidade parapsíquica. E como o trabalho é durante um ano, o período entre esses módulos, nós vamos estimulando as pessoas a participarem de maratonas energéticas, de maneira que ela fique focada ao longo de um ano no desenvolvimento do parapsiquismo. Quem tiver interesse, então, nas 2 atividades acontecem aqui em Foz do Iguaçu, no CAEC, podem entrar em contato, então, com a recepção pelos telefones 3525-2652. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Atendimento Holotecário, especialidade Holotecologia, com o verbetógrafo Ricardo Hertz. Obrigado e boa tarde a todos.